Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma visita por Turquia, Grécia e Roma. E eu resolvi mencionar alguma coisa dessa viagem. Gostaria de falar particularmente sobre a igreja de Éfeso, que a gente visitou. E vocês sabem, você vai hoje nesses lugares, o que você encontra são ruínas, né? São ruínas, muita ruína. E como escolhi Éfeso, então o tema é voltar ao primeiro amor. Está lá na carta, dentro do Apocalipse, né? Voltar ao primeiro amor. Vamos ler a passagem que foi endereçada por João, tomado pelo Espírito. São palavras endereçadas por Jesus, por meio de João, à igreja de Éfeso. Né? Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Cada cidade tem uma ágora, praça, onde quem tem ideia expõe, quem tem produto para vender, vende. As ágoras são muito evidentes em todas as cidades greco-romanas. Ruas, calçadas. Algumas ruas iluminadas à noite. Incrível. Bibliotecas. Éfeso, especialmente, tem uma biblioteca de Celso, enorme prédio. Bonito prédio, no primeiro século. Eu estava comparando. No Japão, a primeira biblioteca pública é no século XX que tem. É diferente da Europa, né? Que tinha universidade já na Idade Média. Mas lá, nas cidades greco-romanas, no primeiro século, no segundo século, o Odeon, lugar de encontro de políticos, para 300 representantes, com capacidade para 1.500 pessoas, na mesma cidade. Ginásios, estádios, tudo bem desenhado, urbanisticamente. E aquelas colunas incríveis, né? Enormes. Aquelas pedras que pesam toneladas, bem cortadas, esculpidas. Os capitéis em cima, base embaixo. Nada de imitação, não é trabalho de gesso. Tudo original,
desenho impecável. Você fica embasbacado e o que você vê? A Grécia é de onde o Ocidente aprendeu as coisas. A Grécia ensinou o Ocidente a pensar. Todos os filósofos, desde Tales de Mileto até Platão e outros clássicos, ensinaram o Ocidente a pensar. Grécia ensinou-nos a contar os números e a desenhar as coisas com números. Grécia ensinou geometria, portanto arquitetura. Eu tive assim uma certa impressão, sabe? E fiquei com vontade de falar isso para alguns dos meus amigos. Os gregos, os romanos faziam aquelas colunas de toneladas como o japonês faz hashi. Com a mesma facilidade. Então, o Ocidente foi feito em uma boa parte pela civilização grega, pela civilização romana, jurisprudência romana, arte militar romana e a arte da administração de muitas raças dentro do mesmo país. Isso os romanos ensinaram. E um terceiro pilar do Ocidente é a fé cristã. Grécia, Roma e fé cristã constroem os países da Europa, basicamente. Então, o que você descobre indo nessas cidades é impressionante. Você fica impressionado com a cidade, com como a coisa é bem feita, né? E grandiosa. Tem, claro, os seus deuses, mas Paulo andou por ali e teve coragem, e pregou. E um dia se tornou cristão. No caso de Éfeso, Paulo ficou 3 anos, praticamente. Ficou 3 meses falando na sinagoga, depois ele bate o pó do sapato e vai para os gentios. Vai na escola de Tirano. E você andando pelas ruínas de Éfeso, pensei assim, puxa, Paulo andou aqui. 3 anos, ia e vinha, e ensinou. E o livro de Atos fala que por causa disso, toda a Ásia, não só a cidade, Paulo evangelizou a cidade, mas a Ásia inteira foi evangelizada. Não houve quem não ouvisse o evangelho em toda a Ásia. Não é a Ásia de hoje, é a província romana de Ásia. E isso inclui as 7 igrejas, inclui ainda Icônio, inclui perto de Laodiceia, Heliópolis e Colossos. Está tudo por ali, pertinho, né? Nossa, que privilégio, né? E a igreja de Éfeso foi fundada por... essa imagem não anda, né? Anda. Tanto, então, por favor, anda um pouco. Anda bastante. Mas, pode, olha, vocês estão olhando agora um pouco. Esse é um teatro para 25 mil pessoas. E essa é a biblioteca de Celso, pode ir. Ó, esse aqui. Veja, a arquibancada vai até lá em cima, ó. Né? Enormidade. E para alguém falar alguma coisa, para o pessoal escutar, precisa aprender a impostar a voz, né? Precisa quase cantar, né? Eu não sei como seria. Incrível. Então havia exercício, cultivo da língua, cultivo de artes, cultivo de drama,
História, pode virar. Ó, essa é uma reconstrução, pode vir. Essa é uma estrada também, olha, que à noite diz que era iluminada. Também não está escrito em nenhum lugar, mas lá o pessoal acha que João, que ouviu de Jesus, eis aí tua mãe, levou a Maria para esse lugar. Eles acreditam. Por isso tem até capela de Maria, tem residência de Maria e outras coisas. E bem nessa basílica enorme de São João, acho que é de IV século, depois reconstruído em V, precisa a intervenção de imperador, né, para construir, pode virar. Aqui, no lugar da altar, está escrito assim, aqui foi sepultado o apóstolo João. Lá eles entendem que João foi exilado em Patmos e teria voltado e teria vivido ainda até 100 anos de idade. É mais ou menos isso que o pessoal diz. Pode virar. Olha, a reconstrução da basílica e que vira também um pouco fortaleza, porque os árabes começam a chegar e é preciso defender. Pode virar. Então, o relato em Atos pode virar. Depois de que ele foi para a escola de Tirano, ficou 2 anos dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Lucas é um escritor muito cuidadoso. Ele é muito criterioso. Quando ele fala que deu ensejo para que todos, ele não diz quase todos, né? Ele fala todos, puxa. Quem quisesse ouvir, teve chance. Pode virar. Então você vê uma igreja bem cuidada. Uma igreja amada e ensinada por Paulo. Priscila e Áquilo passam um tempo. Timóteo também. Considera-se que ele foi bispo há algum tempo. Éfeso é capital da Ásia. Com imperadores cristãos, depois do século IV, haverá ajuda para a construção dessas basílicas e tudo mais. Tá? Pode virar. Paulo permanece 3 anos. Paulo dedica uma carta. João dedica muitos anos, antes e depois do exílio em Patmos. João dedica o Apocalipse, entre outros, para Efésios. Eu fiquei surpreso, irmãos, como a Turquia, ou a região que se chama hoje Turquia, tem relação com a Bíblia. Desde os tempos de Noé, o Monte Ararat fica na Turquia, com seus 5.164 metros de altitude. É uma região que sempre tem neve, né? Mas você vê quantos livros do Novo Testamento foram dedicados para esse lugar? Pode virar. Esse é um quadro que mostra Laodiceia, Filadélfia e todos os 7 lugares. Pertinho de Laodiceia fica Colossos. A carta para Colossenses foi escrita para lá. Na verdade, Paulo diz nessa carta, depois que lerem aí, manda para Laodiceia para ser lido lá também. E manda lembrança para o pessoal de Hierápolis. Você vai a Hierápolis e encontra a tumba do apóstolo Filipe. Eles não sabem bem se é apóstolo Filipe, se é diácono Filipe. Há um pouco de confusão nesses nomes, né? Mas tudo bem. Lá tem esse sinal. E Paulo, toda a Ásia significa um pouco mais que isso aí, né? Pode virar. Você vai lá e não tem igreja, né? Acabou a igreja da Ásia. João fundou, Paulo escreveu, Paulo esteve lá 3 anos, que privilégio. Alguma igreja de vocês recebeu um apóstolo que ficou 3 anos com vocês? Nenhuma de nossas igrejas.
Lá, nossa, que privilégio. E a carta. Mas veja essa palavra, passarão céu e terra, porém minhas palavras não passarão. Realmente passou o tempo da igreja de Éfeso. Passou o tempo da Ásia cristã. Não tem mais. Mas a palavra do Senhor, nós lemos a carta do Apocalipse ou Efésios e nós sentimos, é para nós. Nós sentimos familiaridade. Nós sentimos, né? Pode virar. Então, veja bem, o primeiro milênio, a igreja estava no Oriente. E esse Oriente significa sede Constantinopla, é Turquia, Istambul. É patriarcados de Antioquia, ainda Turquia, Jerusalém, Alexandria e Constantinopla e Roma. Roma no Ocidente. Mas a maioria da igreja está no Oriente. O segundo milênio se diz que a igreja é do Ocidente. É principalmente, começa a ser Roma, cada vez mais. E o surto do protestantismo vai ocorrer no segundo milênio. E é fenômeno de Ocidente. O terceiro milênio, estão falando, é o sul. Hoje, os católicos dizem que tem mais aqui no Brasil que na Europa, né? Os evangélicos também. Já tem mais no sul, hemisfério sul, do que no hemisfério norte. Então, eu sinto que a nossa missão aliança é uma missão que está sentindo o kairós de Deus. Eles são de Noruega, mas eles viajam pelo hemisfério sul, não para impor sua maneira de fazer, mas ajudar-nos a desenvolver nossos ministérios. Eles estão na linha de frente dessa mudança de coisas, né? Vamos virar. No primeiro milênio tiveram pais apostólicos que nós evangélicos conhecemos pouco. Por exemplo, Inácio de Antioquia, Atanásio, Clemente de Alexandria, Agostinho de Hipona, Crisóstomo, Policarpo, etc. Grandes homens de Deus que nós conhecemos pouco por falta de estudar e nós estamos um pouco distante, né? Mas também os concílios ecumênicos chamados, os 7 primeiros, que definem a posição correta da doutrina cristã. Niceia, Calcedônia, 2 vezes, Éfeso 2 vezes, Jerusalém e Constantinopla, todas ocorrem no Oriente. Há os conclaves da igreja que definiram o credo certo. Então é muito importante. Algumas igrejas conhecem bem o credo niceno. É como o credo apostólico, mas um pouco mais aprofundado e especificado. O credo de Calcedônia também, que preciosidade, irmãos. Definição da natureza humana e divina que não se confunde em Jesus Cristo. Muito bem feito. Fantástico, né? Todas essas definições ocorreram no Oriente, muito antes da Reforma, ok? Pode virar. Vamos ler todos juntos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
é carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, né? Então é uma recomendação que hoje nós estamos recebendo juntos. Os tempos do Senhor vão mudando, né? E agora é um grande tempo aqui no sul. Nós também somos herdeiros de tudo que Grécia foi. Na Renascença entrou para a língua portuguesa, assim como para todas as línguas ocidentais, 1 tonelada de palavras gregas. Até recentemente está entrando, né? Tipo televisão, telefone, é grego puro, né? Palavra panorama, cemitério, é grego. E toda a linguagem da medicina, nome de órgãos, nome de enfermidades, cardiopatia, é grego puríssimo, né? Nefrologia, otorrinolaringologia, tudo isso é grego, que nós recebemos. Nós somos herdeiros. Nós também herdamos a matemática, nós também herdamos o clássico da arquitetura. E também nós recebemos a herança cristã, irmãos, aqui no Brasil. Nós aprendemos a ler o Evangelho, nós aprendemos a amar o Senhor. E nós aprendemos a amar, caminhar com o Senhor, buscando santidade, buscando um nível melhor de vida, que possa ser sal e possa ser luz. Vem da santidade do Senhor, né? Vem do modo de ser do Senhor. Pode virar. Agora veja outra expressão que vem na carta aos Efésios e que é como eco do Apocalipse, que fala, volte ao primeiro amor. Veja Paulo como diz, vamos ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor. Também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não façam por profissão, façam por amor. Sejam livres para amar e para servir. É muito legal, né? Isto. Vamos virar. Olha, então diz, já lemos, vamos virar. O relacionamento nosso com os irmãos do passado. Nós dizemos no credo, creio na Santa Igreja de Cristo. Alguns dizem, na Santa Igreja Católica. Alguns não gostam da palavra católica. Tudo bem. Eu creio na comunhão dos santos. O que significa isso? Significa que você não é só espectador de uma igreja que foi e desapareceu. Você pode ter comunhão com os irmãos daqueles lugares. A igreja militante deve ter comunhão com a igreja triunfante, como o Apocalipse mostra, né? Nós temos comunhão. Pode virar. Olha, então lá, nós, especialmente quando fomos às Capadócia, aquelas cidades subterrâneas, cristãos que viveram em grutas, construíram igreja em grutas para se esconder da perseguição durante 3 séculos, até que o império virasse cristão. Nós paramos e fizemos 1 minuto de silêncio e oramos agradecendo por aqueles irmãos que naqueles tempos lutaram e perseveraram. E nós
lembramos daquela expressão de Hebreus, que diz assim: o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Veja a expressão, pelas covas e pelos antros da terra. Vimos construções de cidade assim, em 2, 3 andares. Andamos por ali. Lugares que tinham passado assim, bem apertado. E nós louvamos a Deus por eles, porque eles mantiveram a fé, e a fé chegou um dia até nós. Amém? Em Icônio, nós fomos na única igreja cristã que nós soubemos que tinha. E umas irmãs italianas, já de idade, estavam guardando aquele lugar. E eu com o porto italiano, cari sorelle, noi ringraziamo a voi di guardare questo luoghi in memoria di passaggio di apóstolo Pablo. Elas iluminaram o rosto, se alegraram, porque elas abriram especialmente para nós. E elas disseram, pode entrar, mas tem de orar lá dentro. Até para orar, talvez, para elas está difícil naquela idade. Nós lemos a Bíblia, louvamos a Deus e oramos naquela igreja. Na igreja do Patriarcado de Constantinopla, o Patriarcado de Constantinopla, irmãos, em Istambul, é o Patriarcado Supremo. Não tem poder político decisório, mas liturgicamente eles são acima do Patriarcado de Antioquia, de Alexandria, de Moscou, etc. Mas a igreja não se comporta sem pessoas sentadas. Nós oramos lá. Imagine, patriarcado, mas tão resumido, tão pequenininho, pela perseguição, pela opressão, séculos, milênios de opressão. Nós oramos pela igreja perseguida. Né? Pode virar. Uma coisa que nós temos de perceber. Será que eu pulei uma passagem? Vamos avançar, porque o tempo está avançando. Mas vamos ler juntos? Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que palavra tão bonita que tem aqui, né? Nós precisamos dos irmãos do passado para conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o entendimento. Aquela passagem de Efésios fala que nós temos de conhecer o amor de Cristo com todos os santos para compreender a Cristo. Não só com cristãos da nossa geração. E aqui, o escritor de Hebreus falou logo antes sobre aqueles que andaram errantes pelos desertos e pelos montes. E depois, ora, todos estes. Ele relaciona aqueles cristãos do passado, os heróis da fé, conosco hoje.
que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Eles precisam de nós para que o ministério deles tenha maior realização. Nós hoje, no Hemisfério Sul, sendo fiéis, sendo cristãos ativos, exercitando o amor de Deus, estamos completando a carreira deles. A carreira deles não terminou lá. A carreira deles vem aqui, no Brasil, em nós. Os apóstolos receberam a tarefa de ir para o mundo todo, até os confins da terra. Mas não consta que nenhum deles tenha vindo até o Brasil. Ou que algum deles, no dia de Pentecostes, tenha falado português. O único que fala português somos nós. Você fala português para que o ministério deles se complete aqui. Amém? Olha, essas igrejas mortas não estão mortas. Eles precisam de nós para que a carreira deles se complete. Esse é o relacionamento maravilhoso. E nós precisamos deles para poder entender a plenitude do amor de Cristo e para sermos tomados da plenitude de Deus, como diz Efésios, não é? Amém? Então, irmãos, ficou um pouco comprido, mas pode virar. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Acabou. Então é isso. Louvado seja Deus. Amém. Nós possamos, né, fazer a carreira nossa com fidelidade, vale a pena. E vamos todos voltar ao primeiro amor. Na palavra de Paulo, o primeiro amor inclui essa questão do dom de si, do sacrifício, né? Não fazer as coisas profissionalmente, não fazer as coisas meramente institucionalmente. Vamos fazer com o coração, com o amor. Amém.